Boa noite, meus queridos. Vamos para mais um dia de gravação. Hoje o tema que eu vou estar trazendo para você é um estudo que eu fiz há um tempo atrás para o Hiro, aqui da Lagoinha de Campinas, o grupo de homens, né? Que ele fala muito forte, principalmente com você que é pai, ou que você que é um homem mais maduro mesmo, mas eu acho que isso existe também as mulheres e todo mundo que pode ser considerado parte do corpo de Cristo, né, como um todo. O nome que a gente está dando para essa mensagem aqui é um chamado à responsabilidade geracional. O versículo básico que a gente tem aqui em cima desse estudo é o 1 Coríntios 13:11, NVI, tá? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Bem famoso, por sinal, esse versículo, né? Mas a pergunta que a gente acaba fazendo é quando a gente lê isso daqui, ou pelo menos para refletir como igreja, né? E aí não estou colocando você como pai, mãe, ou sabe-se lá o quê, mas só como membro de uma igreja. Estamos ajudando a próxima geração a deixar as coisas de meninos também? Ou estamos vivendo apenas para manter a estabilidade dos nossos próprios dias? Você se importa com o que está acontecendo com as pessoas ao teu redor dentro da tua comunidade, ou você apenas leva o teu dia e se preocupa com o problema dos teus, e teus teus eu digo tua família? 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Se somos um só corpo, não podemos agir como partes isoladas pensando apenas nas nossas próprias famílias. Vocês não concordam? Acho que até a própria Bíblia meio que coloca isso em xeque. Não é problema dos pais, não é problema do ministério infantil, não é problema dos jovens, é um problema do corpo. Ah, mas aquela criança não se comporta direito, problema do corpo. Ah, mas não sei o que, problema do corpo. Ah, mas você está dizendo que os pais não têm responsabilidade em cima da criação dos seus filhos? Tem muita responsabilidade na educação dos seus filhos. Até porque o seu lar ele tem que ser um lar sacerdotal, né? Então ele tem que ser um lar que o homem se posiciona como homem, como sacerdote do lar, como cabeça da família e educa seus filhos para que eles possam seguir o bom exemplo que ele dá. Mas o ponto é que tem muitos pais e família hoje em dia que não são exemplos. Temos muitos lares, se você conversar com algumas crianças ou até adolescentes da própria igreja, você vai ver que a maioria dos pais estão separados, que alguns dos pais não são presentes, que algum pai simplesmente foi embora, ou que a mãe foi embora, que temos alguns casos assim dentro do nosso ministério, né, como um todo. E, cara, não dá pra você colocar a responsabilidade do futuro daquela criança só em cima de um pai que foi irresponsável. Que igreja seríamos, que corpo seríamos se não fôssemos capazes de absorver esses problemas e trazer para uma solução, ou dar luz, ou pelo menos a eles, para podermos ajudarmos de alguma forma? E, tipo, temos que nos movimentar, irmãos, para que possamos criar uma próxima geração mais forte, uma geração que siga bons exemplos, que tenha um guia dentro desse mundo que é tão grande e tão vasto de coisas ruins. Porque o inimigo está à solta, tentando dragar-nos. E se não formos aqueles que tentarmos proteger nossas pequenas ovelhas desse inimigo sujo, vamos perder, irmãos. Vamos perder. Então, cara, se conscientize que não é um problema só da tua família. Não é um problema, você não está sozinho contra um problema desse. Você não precisa passar por isso sozinho. Você tem pessoas, você tem irmãos, você tem amigos dentro da igreja que podem te ajudar nisso. Tá? E aí tem um alerta bíblico, eu vou falar de duas pessoas, dois caras bem importantes dentro da Bíblia, na verdade, para fazer um meio que contraponto sobre isso. O primeiro que a gente vai estar tratando aqui é de Ezequias. Lá em 2 Reis 20, versículo 1 a 6, NVI, naquele dia Ezequias ficou doente, à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio central, o Senhor lhe deu esta mensagem: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus do seu predecessor Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei.
Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei de Assíria. Eu defenderei essa cidade por amor a mim mesmo e por amor a Davi, meu servo. Vocês podem ter entendido aqui que Ezequias ele acabou de vivenciar milagres, né? Ele teve milagre no meio dele, ele teve cura, ele teve adição de vida na nossa vida e uma promessa que foi colocada no seu coração de que eles teriam seria defendido de um ataque da Síria, né? Mas uma coisa que é interessante a gente entender é que Ezequias ele foi um bom rei, tá? Ele foi um rei que fez bastante pelo ministério como um todo, né? E ele tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Ele era um cara de oração, tanto que no seu livro de morte a primeira coisa que ele fez foi assim que recebeu a notícia, foi começar a orar. Né? Virou a parede, orou e resmungou. Então Deus é bom e é bom todo tempo, então ele ouve orações, tá? Lá em 2 Reis 19:35 a gente lê: Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então vemos que Deus, em toda a sua bondade, fez o cumprimento das promessas feitas a Ezequias. Mas quando os emissários vieram visitar ele, né, porque todo mundo ficou sabendo das vitórias militares e de como aquele reino estava próspero e tudo mais, Ezequias, por algum motivo, razão de circunstância, meio que começou a ser bajulado. E como homem, né, pecador como ele é, todos nós somos da semente pecadora, ele começou a mostrar os seus tesouros, começou a mostrar para os seus amigos da Babilônia que viram em uma comitiva tudo que tinha ali. Seu império, a vastidão de suas terras, a vastidão do seu tesouro, a vastidão do seu exército. E ele ia proclamando, né, para esses amigos da Babilônia a respeito de como ele conseguiu tudo aquilo. E em nenhum momento durante as suas conversas, suas cartas com esses comissão que veio visitar o seu rei, ele colocou Deus como sendo o provedor daquela riqueza. Ele colocou ele como sendo um império glorioso que estava sendo regido pelas suas próprias mãos. Então, um cara que teve milagres em suas vidas e meio que não entende que, na verdade, essa vontade de sua vida e só está ali porque foi Cristo e Deus que quis que ele estivesse ali e ele pudesse viver aquilo que ele estava tendo ali. E ele acaba esquecendo isso na primeira oportunidade que tem de bajulação humana. Ele já demonstra um pouco do que ele tinha por dentro, na verdade, né? Porque às vezes é a tentação, pecado, né? Enche o coração do homem às vezes. Somos todos pecaminosos. 2 Reis 20, 17 e 19. Virá o tempo que tudo que se encontra em seu palácio e tudo que seus predecessores acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão próprios filhos que lhes nascerão, serão levados e tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. A palavra do Senhor que você falou é boa, respondeu Ezequias, pois pensava haverá paz e segurança durante a minha vida. Vou ler para você de novo. Virá o tempo que tudo que se encontra em seu palácio, tudo que seus predecessores acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. E alguns de seus próprios descendentes, seus próprios filhos que nasceram, serão levados e se tornarão eunucos no palácio da rei Babilônia. Alguns dos seus próprios descendentes, geração. Vamos aqui falando da próxima geração. E qual que é o ponto disso aqui? A preocupação dele foi unicamente a entender que ele não iria passar por esses problemas, ele não iria passar por essas situações, ele não iria passar por esses caos que ia ser gerado na medida que Babilônia levasse tudo que estava diante sobre o seu reino. Ezequias, que era um bom homem no começo da sua obra, ele acabou entendendo que ele já tinha seus 15 anos de vida e iria viver 15 anos e sua próxima geração iria sofrer, mas ele não iria. Então ali fala, a palavra do Senhor que você falou é boa. Por quê? Ele começou a colocar em si, a olhar para só si. Não olhou para o corpo, não olhou para a geração, não olhou para o futuro, não olhou para sua família, não olhou para nada além de si. Foi uma pessoa totalmente egoísta. E a consequência que gerou a falta desse propósito na vida dele, porque a partir de então ele começou a viver para si e apenas por si, foi que ele não investiu nos seus filhos. Tem umas famílias que não investem nos seus próprios filhos também, né? Pois é, mas aqui no caso foi um pouquinho mais complicado.
e especificamente em Manassés. Lá em 2 Reis 21:2 a gente lê: Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, ao ponto de mais à frente ser dada a destruição de Jerusalém por conta dos pecados de Manassés. Vocês entenderam? O versículo é só até a parte diante dos israelitas, tá? Só que a destruição de Jerusalém foi dada por conta, na verdade, as pessoas atribuíram a culpa a isso, a esse versículo, a 21:2 de Reis. E qual que é o ponto que traz em relação a isso? Como Ezequias, ele meio que não educou seus filhos. Ele era um cara que era temente a Deus, ele tinha oração, ele tinha comunhão com Cristo, e mediante a isso, quando ele soube da notícia do que aconteceu, ele apenas abdicou de tudo e parou de ser um pai. Seu filho vendo aquilo, ele criou ressentimento em seu coração. E tendo ressentimento em seu coração, o que ele fez? Ele fez tudo ao contrário do que o pai tinha feito. Se o seu pai louvava o Senhor, ele louvaria a Baal. Se o seu pai abria templos para o Senhor, casas de oração e tudo mais, ele abriria templos para deuses profanos. E aí a gente começa a refletir sobre o quanto nossas escolhas como os pais ou como detentores da responsabilidade de educar a próxima geração é importante. A ausência de um pai na orientação e criação de filho pode fazer tudo ser um caos. E a importância de nos posicionarmos diante dessa situação. Posicionarmos e sabermos que somos aqueles que vão guiar próximos passos de alguém. Agora, beleza, entendemos que Ezequias, ele meio que foi pro outro lado da coisa, né? Ele meio que abdicou de tudo e foi viver sua vida pelos dons que Cristo tinha lhe dado, Deus tinha lhe dado. E seu filho fez todo esse estrago que foi, né? E inclusive demorou a aparecer um próximo rei bondoso na linha de sucessão que se veio, né? Porque foi só desastre, se você for estudar a parte biográfica de tudo isso daí. Mas aí eu queria falar de outra pessoa agora. Entendemos esse lado da moeda de que acontece quando um pai meio que abre mão de seus direitos paternais e abdica seus filhos, né? Tipo, beleza. E agora eu queria falar de Pedro. Vamos começar a ler lá em João 21:18-19, NVI. Diga-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Isso aqui é muito forte. Se você entende essa passagem aqui, você já fez algum estudo sobre parte de João 21 e você entende exatamente o que a gente está falando aqui. Mas vamos dar uma continuidade aqui. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria ser glorificado. Glorificar a Deus, no caso. Então ele disse, siga-me. Mediante depois de Cristo ter dito para ele, cara, tu vai morrer. E Pedro cresceu o seu ministério todo sabendo que ele iria falecer por conta daquilo que ele estava escolhendo seguir. Que ele não desejaria ir, mas ali ele estaria. E mesmo assim, ele seguiu. Lá em 2 Pedro 1:12-15, a gente lê: Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhe essas coisas. Embora vocês já as saibam e estejam firmes na verdade que aprenderam, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E farei todo o esforço para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Ezequias, quando a gente faz o comparativo, pensou: haverá paz nos meus dias, porque meus próximas gerações irão sofrer. Pedro, sabendo da sentença de morte que tinha, que assim como Ezequias também sabia que teria a morte, que estava por vir, depois de 15 anos, Pedro pensou: depois que eu partir, a gente precisa permanecer firmes. Veja a diferença de comportamento, posicionamento e mentalidade de cada um deles. Um viveu preocupado com a estabilidade pessoal e do que iria passar em vida, o outro viveu comprometido com a continuidade espiritual de tudo aquilo que ele estava construindo junto do lado de Jesus Cristo. E aí a gente volta para aquela pergunta inicial que a gente fez lá em cima, quando a gente deu aquela passagem sobre a questão de deixar as coisas de menino. Estamos ajudando realmente essa próxima geração a deixar essas coisas de meninos também? Ou estamos vivendo apenas para manter a nossa estabilidade? E agora você entende o que é manter a nossa estabilidade. É você apenas abrir mão de ser pai e deixar a vida te levar. Maturidade não é apenas deixar de ser menino. E isso é interessante de se entender. Maturidade é assumir a responsabilidade pela próxima geração. Se você hoje ainda acha que você não é responsável pelo que você está plantando ou fazendo
na sua igreja, na obra de Cristo, você ainda não tem a maturidade necessária para entender o que é o próximo passo da sua vida. Não é apenas pelos seus filhos, não é apenas pelas pessoas que estão na sua casa, mas é por todos que estão crescendo ao nosso redor. Deus, ele não quer encontrar na gente a mentalidade de Ezequias. Ele quer que a gente encontre o coração de Pedro dentro da gente, um coração de carne, que ele fez carne. Homens que vivem hoje para que a fé permaneça até o amanhã. Porque se você abrir mão de hoje, amanhã vai ser mais difícil, mais difícil, mais difícil. E quando você vê, foi tudo esquecido, foi tudo jogado fora. Você entende o peso que tem, na verdade, em cima da maturidade que você adquiriu com o passar do tempo? Não é só por você, irmão. Nunca foi só sobre você. Entenda, então, que temos que ser como Pedro. Acho que todo mundo chegou a essa conclusão. Ótimo. Mas como podemos fazer isso? O que a gente pode fazer de atos mesmo de construção desse caráter, desse cuidado com a próxima geração? E eu trouxe alguns pontinhos aqui para fundamentar isso, né? E trazendo base bíblica mesmo, tá? Então, como a gente lê ali, vou dar alguns tópicos, né? Sendo exemplo visível, não apenas discurso, 1 Coríntios 11:1, NVI. Discipulando intencionalmente, ser ativo com essa nova geração, que é lá 2 Timóteo 2:2. Está servindo a igreja e ver algum jovem que tá ali em uma formação, que é tipo, pô, cara, nossa igreja tem muito jovem. Eu, pelo menos na minha igreja é Alagoinha, né, aqui de Campinas. Tem muito jovem. Quantos desses jovens tu viu ali que o cara tá vendo que ele tá servindo pela primeira vez, ou que ele tá fazendo alguma coisa na igreja, tá, qualquer coisa, tá dando pelo corredor. E tu, homem barbado, crescido, criado em Deus, 15 anos de evangelho na tua vida, quantos desses adolescentes você já parou para conversar? Você já ouviu os problemas que eles estão tendo? Porque, cara, tu passou por muita coisa na tua vida. Será que não é interessante tu passar por um pouco da visão da tua maturidade ou com a tua sabedoria que tu ganhou ao longo do tempo pelo amor que Cristo tem por ti? Ou testemunho da tua vida para ele saber que ele pode ser edificado também? Criando ambiente de formação, Provérbios 27:17. Ensinando a responsabilidade e caráter. E, na minha visão, é algo que o Hiro traz muito forte, tá? Lá, e tá na palavra também, que é Tito 2:6-8. Pois não basta apenas tu ensinar a palavra para as pessoas, que tipo, ir no culto, se alimentar da palavra, etc. Não basta apenas isso. Temos que ensinar a postura que um homem deve ter. E homem, isso entende-se para mulheres também, tá? Porque a mulher tem que saber também o que é esperado dela e assim como é que é esperado do homem. Então, beleza. E nós, né? O que a gente quer fazer diante de tudo isso? Né? Como é que eu posso fazer essas coisas, né, que está na Bíblia? Bom, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Então, o primeiro lá que a gente falou, 1 Coríntios 11:11, que é a questão de ser um exemplo visível e não apenas discurso. Cara, faça o que você lê. Não é difícil, tá vendo? Leia a Bíblia. Tenha comunhão. Tenha entendimento da palavra. Se você não entende, procure alguém para ajudar junto com você. Pergunte, questione. Coisa mais difícil do mundo é tu ver alguém perguntando ou assumindo que não entendeu algo da Bíblia. Todo mundo acha que, não, mas o meu entendimento, parece que o fato de você ter o entendimento desvaloriza o fato de outra pessoa ter outro entendimento. Fala com o seu pastor, cara. Conversa. Mas seja exemplo daquilo que você está lendo. Criança, ela absorve muitas coisas, são esponjas, cara. Eu sou uma pessoa que sou muito ativa no ministério infantil dentro da igreja. Então, cara, eu convivo com a maioria dos filhos das pessoas ali. De todas as faixas etárias. E eu posso te dizer, tem coisas que criança não tem filtro. Então ela fala exatamente o que ela ouve você falar, pai. Pai e mãe. Então já peguei criança falando palavras muito indevidas. Já peguei criança tendo comportamentos muito estranhos. Várias coisas, cara. Então, tipo, e eu sei que isso é útil nada. É exemplo que vocês estão dando de casa. Se o exemplo não é bom, como você espera que a atitude seja boa? Então, você pode sim sobre isso. Um exemplo meu próprio.
eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão. Falava, na época que eu tinha recém-convertido, eu falava muito palavrão. Me vestia de uma forma muito estranha. Não que eu me vesti bem hoje, né? Mas eu comecei a mudar isso, porque um dia eu tava andando no shopping com os amigos, e eu já servi no Ministério Infantil aqui da igreja, e a gente tava tendo uma conversa muito aleatória, sabe? E os meus amigos, esses amigos especificamente, esse grupo de jovens, eles não eram convertidos ainda, né? Alguns deles já se converteram, graças a Deus. E, cara, uma criança me reconheceu, querendo me abraçar, lá no Iguatemi, isso. Só que me chocou bem na hora que o rapaz tava falando uma coisa muito devida. Tá vendo? E aí isso me despertou um negócio, eu tenho que me policiar até na rua. Foi um belo de um alerta de Cristo na minha vida, sabe? Tipo, eu saí de algumas mesas, então, tipo... Exemplo. Isso é exemplo. Discipulado intencional, acho que a gente conversou ali, você tem que sentar e conversar com algum adolescente, cara, usa a igreja como palco pra isso, tem muita gente ali, cara, chama alguém pra conversar. Ajuda pra caramba. Criar ambiente de formação, cara, tem vários cursos dentro da igreja. Tem VGC, que é um lugar muito bom pra você conversar com as pessoas, pra você ter um ambiente de ler a palavra em conjunto. Faça isso. Você vai entender que vai melhorar a sua vida. E ensinar a responsabilidade de caráter, que é algo que curso de gerações também ajuda bastante. O Heroes ajuda muito sobre isso. Se você é homem, se você não participa do Heroes, participe, leve seu filho. É importante. Tá? Então você vê que não é coisas muito fora da caixinha, cara. É só você ir focar nas coisas, sabe? E aí, pra fechar tudo, aí fica aquele questionamento que faz reflexão, né? Nossa, se a gente quer manter essa estabilidade que a gente tem hoje, esse comodismo, essa zona de conforto, ou vamos investir para que possamos partir daqui sabendo que a fé vai continuar viva e saudável, que a tua igreja vai ser saudável, que o corpo de Cristo que tu está deixando aqui na terra ele é saudável. Porque a maturidade, como diz lá no versículo, a gente tem que entender que não é apenas deixar de ser menino, é assumir a responsabilidade porque ele está crescendo. Isso sim te faz um cara maduro, uma mulher madura. Se você não entende isso ainda, se você ainda está focado no seu eu próprio, temos que conversar, amigo. Temos que conversar bastante. Mas essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão, na verdade, eu peço muito que vocês reflitam sobre isso. E, cara, dê uma chance para praticar mesmo, sabe? Conversa com uma criança, conversa com um jovem, conversa com as pessoas, velho. Tá dentro da tua igreja, irmão. É a pessoa que tá sentando do teu lado, às vezes, no banco. Você que é mulher, cara, tem um Shine lá, tem vários outros encontros, aqui na Lagoinha, pelo menos. Chama as irmãs mais novas pra conversar, velho. Dá dicas pra elas, fala pra elas o que elas têm que esperar de um bom casamento, como é que elas podem escolher um bom marido pra não casar errado. O que elas têm que olhar num homem. Você é homem casado já, que tem 10, 15 anos de casamento, cara, passa pra essa garotada o que eles têm que esperar do seu casamento. Como é que eles têm que se posicionar dentro do seu trabalho, como é que eles têm que se posicionar pra poder crescer na vida. Seja ativo. Seja maduro para que os outros possam seguir o exemplo, porque isso que tu tá fazendo para algum, esse cara vai fazer para alguém daqui para frente também. E porque tu começou com algo simples. Você conversou com alguém. Você teve comunhão com alguém. Você teve comunhão com o corpo de Cristo. Reflitam sobre isso, por favor.